Alceu Barbosa, eu sei que a sua relação com a Justiça Eleitoral começou lá em 1945, quando ela foi reinstalada, porque o seu pai fez parte do primeiro grupo de servidores aqui da Justiça Eleitoral. Tem lembrança já dessa época, ainda menino, o pai trabalhando no TRE? Tenho lembrança. O meu pai, nessa ocasião, ele era escrivão da primeira vara criminal de Curitiba. O seu pai? Meu pai. O nome? Nicásio de Souza Barbosa. E eu lembro, não me lembro a idade que eu tinha, mas era bem jovem, quando o doutor Mário Lopes dos Santos teve algumas vezes em nossa casa solicitando ao meu pai se ele pretendia integrar a equipe que iria, vamos dizer, incorporar. O senhor tinha 10 anos, pelas minhas contas. Eu deveria ter uns 10 anos. Em 45, eu sou de 34. Exatamente. E a reinstalação foi no começo de junho, de junho, final de setembro. Setembro tinha 10 anos. 11 anos. Exatamente. Então eu lembro perfeitamente, nós morávamos na rua Westphalen. Naquele tempo não tinha nem asfalto a rua Westphalen. Bem, e o meu pai estava um pouco indeciso se deixava o cargo vitalício que ele tinha para entrar num empreendimento assim que ele não tinha. Nova aventura. Mas ele acabou aceitando e aí então ele passou a integrar a equipe que deixou na lembrança, né, todos os que eu lembro já daquela época. Tinha a Dona Zenir. A Dona Zenir, o seu Pereira, o Álvaro, tinha o seu Pichete, tinha lá a Dona Elisa, se não me engano, o próprio Mário Lopes dos Santos, que era o diretor-geral, e o então presidente do Tribunal de Justiça naquela época, né, o desembargador Clotário Portugal, ele encarregou o doutor Mário, que era funcionário do quadro de funcionários do Tribunal de Justiça, né? E confiou a ele, então, que formasse a equipe, e ele passou a ser diretor-geral já naquela época. O meu pai era diretor naquele tempo não era secretaria, era judiciária, né? Chamava seção judiciária. E o seu Pereira era seção administrativa, e o seu Pichete, que eu lembro. Tem mais algum. O seu Valdemar, parece-me que. Não, o seu Valdemar acho que veio depois do Álvaro. Né? Mas essa é a equipe que começou. Parece-me que eles iniciaram. Era lá aqui no Alto São Francisco, na Garibaldi, né? Sociedade Garibaldi. Depois vieram aqui para a Câmara Municipal, Praça Eufrásio Correia. Depois foram para a Praça Carlos Gomes, onde eu, quando ingressei no tribunal, passei a trabalhar na Carlos Gomes. Agora, mas antes do seu ingresso aqui no TRE, o seu pai começou a trabalhar aqui e o senhor tinha por volta de 10 anos. Lembra de frequentar o tribunal, acompanhando seu pai, nesse período de adolescência? Eu não lembro de ter acompanhado, mas acompanhava, assim, comentários dele, né? Mas de eu ter... não cheguei a conhecer nem na Garibaldi, nem na Câmara de Vereadores. Só fui conhecer na Praça Carlos Gomes quando eu ingressei no tribunal. Foi em 1953? 53. Eu ingressei... eu entrei como servente, mas fazendo parte era como extra-numerário. Tarefeiro. Extra-numerário 21. 21. Boa memória. Mas, então eu passei a trabalhar na portaria. Eu já tinha meus 18 anos, e completei em setembro, né, 18 anos, e trabalhei, se eu não me engano, quase um ano na portaria como servente. E
eu me lembro que a minha primeira tarefa, já posso relatar já a minha passagem pelo tribunal. Então, a minha primeira tarefa foi raspar e lavar urnas que eram de madeira, e naquela época... Raspar para tirar o selo. Raspar para tirar o selo de cima, e lavar e limpar várias urnas. E então foi um trabalho muito intenso. Passava óleo de peroba, qual era o produto? Para deixar perfeito, depois... porque eu entrei em 1953 e 54, se não me falha a memória, houve a eleição. Eleição, inclusive, eu me lembro que foi eleito como governador do Paraná o Bento Munhoz da Rocha Neto. Foi a primeira eleição que eu trabalhei no Tribunal Eleitoral. Então, essas urnas já estavam sendo preparadas para aquela eleição. Mas fiquei um ano na portaria e eu tinha curso de datilografia. Já antes de entrar, eu tinha trabalhado numa companhia de seguros. Então, eu batia fatura, lá já tinha prática de datilografia. E eu me lembro que daí houve um funcionário, se não me engano, parece que era o Aramis, ele pediu demissão, ele foi para... Não me lembro se ele tinha feito concurso, ele foi admitido que hoje é a Receita Federal, aquele tempo chamava-se Delegacia Fiscal, e daí deu-se uma vaga de datilógrafo. Daí eu passei, então, a exercer o cargo de datilógrafo. Aí sim eu entrei no quadro efetivo de datilógrafo padrão F. Eu até posso citar um detalhe, o Ivan Gradowski entrou 15 dias depois que eu. Também, como tarefeiro da extranumerário, eu era servente e ele era mensageiro. E ele depois também ele acabou ingressando no quadro. E os dois lotados na portaria? Não, o Ivan ele passou a trabalhar na seção de contabilidade pessoal. Ele foi direto para lá. Eu fiquei na portaria. Eu acredito que o meu pai, acho que fez questão que eu ficasse ali mesmo, né? Então, foi quase um ano que eu exercia a função, além de levava correspondência correio, limpava a mesa, era aquela função. E na portaria eu me lembro que sempre quando batia a campainha, e cada sessão tinha um número. Eu me lembro que do gabinete do diretor era o número 1. Do número 2 parece-me que era administrativa, número 3 era judiciário, e assim por diante. Então, na portaria tinha um quadro que quando batia a campainha caía o número. Então, e como eu era jovem, e os companheiros meus da portaria, o chefe da portaria era o Álvaro, o subchefe era o seu Valdemar, depois tinha o Landau, que eu lembro lá, tinham outros ali, e eu sei que o Landau dizia quando batia, vai atender você que é mais jovem, né? Então, mas são fatos assim que a gente lembra. E então atendia, às vezes o funcionário mandava comprar cigarro, ou leva esse documento para cá, leva para lá. Então tinha esses detalhes. E tem um fato até, eu me lembro uma ocasião que eu tinha lá meus 18 anos de idade e bateu o número 1, né? O gabinete aqui era a dona Zinir e o doutor Mário. Aí pediram, então, o cafezinho, eu fui lá, tinha a cantina, que era o seu Matoso, que cuidava da cantina, e aí, então, com a bandeja, fui lá, servi o cafezinho. Mas isso para mim me valorizou muito, porque na minha vida, mesmo dos degraus que eu galguei dentro do tribunal, isso me serviu muito, porque a gente valorizar o trabalho, tanto mais modesto como os mais importantes, me serviu muito. Eu também, naquela época, eu já estava nessa ocasião, o regime militar era obrigatório. E eu, nos meus 18 anos de idade, eu fui obrigado. Eu me lembro que nós fizemos o exame físico e exame oral, e eu me lembro que o Ivan fez também, só que ele ele foi julgado incapaz por daltonismo, né? Era daltônico. Mas eu tive que enfrentar. E aí fiz vestibular do CPOR, e curso de preparação de oficiais do Exército da Reserva, né?
eu fiz foram 2 anos o curso, mas eu só me licenciava do tribunal no período contínuo, que era de dezembro até fevereiro, final de fevereiro. Em março, eu voltava para o tribunal. Daí, em 55, fui declarado aspirante e continuamos. Bem, e aí, então, como eu estava dizendo aí, eu fui nomeado datilógrafo padrão F, daí já ingressei no quadro, e fui lotado na seção de contabilidade pessoal, onde estava o IBAN. Eu me lembro que ali o chefe era o Ademar Ribeiro de Campos, está vivo até hoje, meu amigo, mas sofri um pouquinho com ele ali, mas para o meu bem, não foi... Vou aproveitar e fazer uma pergunta que tem a ver com essa situação. O fato do seu pai ser funcionário da casa demandava uma cobrança maior? Demandava. O pessoal sabe, é o filho do Nicásio. Eu me lembro que o Campos, quando eu fui nomeado, fui lotado lá, no primeiro dia que eu cheguei, ele chegou e disse, olha, você aqui vai calçar pelo número. Eu me lembro dessas palavras dele. Eu não tenho isso como, absolutamente assim, não guardei como rancor, não. Me serviu. O que significa calçar pelo número? Eu não sei se talvez tivesse sido até uma recomendação do meu pai, diz, olha, dá duro. Dá duro. E ele, a primeira coisa... Não tá mole para espiar, não. Pois é. E ali, então, estava o Júlio Carlos Richter, era o Nailor, o Ivan, eu e o Campos, que era o chefe. E a primeira tarefa que ele me deu foi, ele disse, olha, bata uma portaria, um rascunho, bata uma portaria concedendo férias para o funcionário tal. Eu nunca tive, para mim, portaria naquele tempo era portão, nem sabia o que era, né? Mas aí eu quis pedir explicação, disse, não, você está aqui, agora você se vire. Bem, aí eu peguei uma pasta lá, vi o modelo, e aí datilografei, e ali começou, né? Aí foi. Fomos e ficamos lá um bom tempo. Depois, bem, aí eu fui com as promoções normais que a gente tinha, né? De F fui para G, de G, não me lembro, que aquele tempo era datilógrafo, tinha o cargo, na carreira era datilógrafo e não me lembro se era escrevente, que é o cargo que o Ivan depois passou a exercer. Eu creio que seja, na época era uma das nomenclaturas. Era escrevente, né? Uhum. Escrevente, só que o datilógrafo começava no F e o escrevente no E. E aí, então nós seguimos a nossa vamos dizer, a carreira dentro do tribunal, mas eu fiquei a parte inteira trabalhando nessa sessão. Daí o Campos saiu, não me lembro se ele aposentou, daí o Júlio assumiu a chefia e continuamos lá. Depois vieram alguns funcionários que passaram por lá, que eu não me lembro. O Clotário Portugal trabalhou lá. O Neto. O Neto, que foi presidente aqui do tribunal. Era nosso companheiro. Que eu lembro, a Marilena Biscaia passou por lá também. Eu me lembro que nós batíamos, era eu e a Marilena, nós fazíamos folhas de pagamento de todos os juízes eleitorais do Paraná. Então era uma máquina de escrever com um carro desse tamanho, porque a folha era grande, e era complicada, porque você tinha que pôr lá todos os códigos. E então era a folha de pagamento do juiz eleitoral, do escrivão eleitoral, e quando tinha auxiliar eleitoral. Então eu conhecia o nome de todos os juízes do Paraná naquela época que até eu me aposentar, se não me falha a memória, o tribunal tinha 84 zonas eleitorais, terminava em Uraí. Então nós batíamos desde quando eu entrei no tribunal, existiam 4 zonas eleitorais, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Depois que veio, se eu não me engano, a 145. 145, Bem, quando surgiram as outras novas... daí eu já estava aposentado. Mas, então, nós fazíamos as folhas de pagamento dos juízes da capital e do interior. E eu
parece exagero, mas eu conhecia o número e a zona eleitoral do Paraná inteiro, né? Eu me lembro que a Quinta era Antonina, a Sexta parece que era... A Quinta Paranaguá. Não, a Quinta Paranaguá, a Sexta Antonina, e ia embora. Sétima Serra Azul. Cerro Azul, algumas que eu guardei, a 17ª Tibagi, 21 Siqueira Campos, 22 Santo Antônio da Platina, 24 Jacarezinho, que algumas que eu lembro. Uraí era a 84ª, né? E então eu conheci as zonas, o número das zonas, a comarca, né? E o nome dos juízes, quase todos eles. Eu me lembro que tinha só uma juíza, que era a doutora Lília Lopes Teixeira, que era de Santo Antônio da Platina. Depois ela veio para a capital, foi desembargadora. Então, naquela época, na magistratura, que eu lembro, só tinha uma juíza. O resto era só homem. O senhor lembra quanto tempo vocês trabalharam ali, ou o senhor, no caso, ali na Praça Carlos Gomes, antes de se mudar para o Alto São Francisco? Deixa eu ver se eu lembro. Bem, em 53, eu não lembro se foi em 56, por aí, foi antes de 60. Eu fiquei agora na dúvida, por isso que eu perguntei. Eu acho que foi ou 56 ou 58. Ou 56 ou 58. É os dois números que... Então, algo em torno de 3 a 5 anos no máximo. Eu lembro, até naquela ocasião, que havia um comentário assim que quando o Paraná atingisse 500 mil eleitores, o quadro, haveria um aumento do quadro de funcionários. Então, 500 mil eleitores naquela época, né? A diferença de lá para cá. Hoje são 8 milhões. 8 milhões, veja, 500 mil. E eu, quando entrei no tribunal, o título de eleitor era grande, assim. Sim. Acho que até dobrava. Depois eles passaram para... E a sua função era datilógrafo. O senhor chegou a trabalhar em cartório, datilografando? Cheguei. Eu me lembro que a terceira zona eleitoral, cujo titular era o Abreu, o Luiz Fernando Ribeiro de Abreu, já falecido, era uma zona que eu acho que tinha mais eleitores e havia épocas que acumulava. Ainda hoje. Também? A terceira. As duas maiores de Curitiba é a terceira e a 145. A 145. São as duas maiores. E eu lembro que eles solicitavam alguns funcionários para dar um auxílio. E então eu ia lá, a Marilena, os que dedilhavam bem, né? E então eu até achava, porque, veja bem, a gente batia, vinha a relação dos nomes, vinha os processos, né? Daí você tinha que datilografar o título, o canhoto, as duas fichas T3 ou T6, eu não me lembro. 6 fichas no total. E mais a folha de pagamento. Então, eu me lembro que, isso nós fizemos várias vezes. Então a gente ficava lá dias e dias, ali vinha aqueles processos. E eu também da nossa sessão, eu estou lembrado que também, eu acho que foi depois de 64, aí houve uma renovação dos partidos políticos, e não propriamente... aí eles tiveram que refazer a composição dos diretórios municipais, e isso vinha para mim, e daí eu não me lembro se a Marilena... Bem, eu lembro que eu fazia. Aí o partido mandava, vamos dizer, diretório municipal lá de tal lugar, tal zona eleitoral, do partido tal, vamos dizer, o PTB da época. Então vinha. Aí eu tinha que bater a ficha,
de toda a composição e vinha cada nome que era difícil, né? E tinha que bater a ficha, depois bater uma certidão, e não me lembro mais, sei que batia 3 ou 4 vezes a mesma coisa. Então tinha diretórios que tinha lá 200 membros lá. Então você tinha, e aquele tempo todos os nomes. E aquele tempo era máquina de escrever e não era elétrica, era manual. E se errasse, aí rasura, certidão com rasura, tinha que tirar, bater tudo outra vez. E eu me lembro que são coisas que marcaram, que tiveram certos nomes que a gente até achava engraçado, né? De membros do diretório. Me lembro que tinha, posso citar, né? Então tinha um que o nome dele era Ides Pedrão, o outro era João Gato, o outro era Arcide Milhavaca. Então a gente guardava esses nomes, embora fossem nomes que constavam, mas a gente guardava isso para pelo menos para amenizar um pouco aquele suplício, porque era difícil de bater aquilo. Eu lembro quando nós fizemos a primeira eleição, que foi eu disse aqui que foi eleito o Bento Munhoz da Rocha Neto, acho que foi em 54. Então, a gente vê que hoje a apuração, 5 horas da tarde, já está praticamente, passou das 5, né? Após o encerramento da eleição, já começa a sair os resultados. Nós levávamos 30 dias apurando. Então, isso para relatar naquela época. Os votos eram computados com máquina de calcular, que não era elétrica, era um manual. De manivela. E existia um mapa chamado mapa totalizador, que pegava a mesa inteira e a gente tinha que daí ia anotando a linha e a linha horizontal, lá tinha que bater a horizontal com a vertical. E não batia. Eu peguei essa época. Pegou a época, então já lembro disso aí. Mas aí vocês, pouco depois, se mudam lá para o Alto São Francisco. Nós fomos para o Alto São Francisco. Como era a relação de espaço? Não, melhorou bem. Melhorou. Como é que era a disposição da sala? Quando era na Carlos Gomes e depois quando mudou para o Alto São Francisco? Eu sei que houve uma construção, um anexo, que daí passaram a ser as zonas eleitorais. Mas tinha... Eram só 4 nessa época, né? Eram só 4. Daí, então, foi um anexo e tinha ligação com o tribunal. Mas já dava espaço suficiente. Então, tinha a parte de baixo, a portaria, tinha o fichário, se não me engano, ficava embaixo, depois subia a escadaria, e lá em cima tinha a administrativa, a contabilidade nossa era de frente para a pracinha, e tinha o gabinete, que era do lado, na parte de cima da entrada, né? Então, já melhorou bastante. Aliás, eu me aposentei lá, trabalhando lá. Procede essa história de que lá era um prédio mal assombrado, que tinha um fantasma, que tinha assombração? Eu sei que o doutor Ivan já deve ter relatado esse fato. Nós tivemos um funcionário requisitado lá na contabilidade e esse funcionário, ele era muito meio assustado. Ele, não, eu ouvi falar que aqui tem espírito de pessoas que já morreram, porque lá foi o Palácio do Governo, né? Uhum. E na época do Manuel Ribas, que era interventor, e é mal assombrado, tem espírito. Teve uma certa ocasião, daí o Ivan deu a ideia, vamos dar uma olhada. Ele tinha a chave, não me lembro por que razão, ele estava com a chave. E lá, não me lembro que horas era tarde da noite, nós resolvemos ir lá, né? Ele disse, você olha um lado, eu olho o outro. Mas, eu me lembro que daí apareceu que no lado morava um motorista do então presidente do Tribunal Eleitoral. E ele, eu sei que ele, pelas tantas lá, ele aparece lá com um cachorro. Ele achou que estava assaltando, né? A sorte que ele nos reconheceu, né? O que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente explicou a história. Mas aconteceu esse fato, fui eu e ele, né? Ele foi de um lado, eu fui de outro. Parece que vocês pegaram a máquina de escrever, escreveram as mensagens, deixaram lá para ele. Para o Itamar, eu acho que era Itamar o nome desse funcionário. Né? Deixaram lá para...
E tinha, porque o tribunal ele tinha a parte de baixo, tinha a parte de cima e tinha mais o sótão, né? E ainda lá em cima funcionava o arquivo e outros. Então o prédio está até hoje é museu lá, né? Como era a convivência com os colegas? Era um quadro pequeno, consequentemente todo mundo se conhecia. Se conhecia. Havia um bom entrosamento, faziam muitas reuniões, cantoria. Como é que era a convivência social com os colegas nessa época? Havia, porque naquele tempo isso eu herdei do meu pai, que meu pai foi músico, né? Foi músico... Eu sei que o senhor é um exímio tocador. Obrigado. Obrigado. Meu pai fazia parte da orquestra do Genésio, naquele tempo não existia banda, era uma orquestra, né? E ele conhecia a música profundamente, né? Ele lia e escrevia música como a gente lê uma revista. E ele fazia parte da orquestra, então eu acho que eu herdei esse dom hereditário. Meu irmão foi tecladista profissional, então a gente gostava de música. E daí nós nos entrosamos ali, a gente gostava muito de fazer serenata, eu aprendi a tocar violão. Tinha o Soleide, que tocava gaitinha de boca, o Clotário, que tocava violão, também cantava. Então nós formamos... E o doutor Ivan fazia o quê? Ele mais cantava. Ele cantava? Cantava. Cantava. A gente ia fazer serenata para a ex-esposa dele, Teovina, né, que já faleceu. Então ele cantava o Only You, que ele gostava. La Barca, as músicas mexicanas da época, né? Então ele... Nunca jogaram um balde de água fria em vocês, ou pedra, ou coisa do mar? Já chegaram a jogar numa das serenatas que a gente fazia, né? Mas eu me lembro, uma ocasião até apareceu aqui, aquele tempo estava muito em vigor os conjuntos paraguaios, né? Então, as guaranas, e apareceu um grupo aqui com harpa. Eu me lembro que até o Abreu nos levou para fazer uma serenata lá na casa do Dr. Marco, com esse conjunto. E eu acompanhando junto a ele, o conjunto queria me levar junto para ir embora. Eu digo, não posso. Não, vem tocar com a gente. Vem tocar. Ele disse, pegar pelo Brasil afora. Daí eu digo, não, eu já estava estudando, fazendo direito. Eu digo, não vou deixar isso aqui no incerto ainda, devo ficar aqui no amador mesmo, que tá bom. Né? Mas nós fazíamos nossas serenatas, né? Clotário sempre gostou de cantar as músicas dele, né? E assim nós fomos tendo a nossa... depois, aí, eu me lembro que daí chegou uma ocasião, eu fui convidado para fazer uma palestra para os acadêmicos da Faculdade de Direito de Curitiba sobre a justiça eleitoral. Eram 2 palestras por ano. E essa palestra era uma atividade extra-classe que eles tinham, que era Tribunal Eleitoral, Tribunal do Trabalho, Tribunal de Justiça. No prédio da Sandrade já? O tribunal lá no São Francisco ainda. Sim, mas essas palestras eram no prédio da própria universidade? Não, eu fazia no próprio tribunal. Só uma vez que eu fui fazer na faculdade, depois eu vou explicar o porquê, mas então eram 2 por ano. E eu me lembro que as palestras que eu fazia era justamente na época do regime militar, né? E eu me lembro até um aluno até me perguntou, o senhor falou tanto aqui em colégio eleitoral e eleição indireta, o senhor acha justo isso? Eu digo, eu não tenho que achar nada. Né? Nós devemos cumprir a lei, o que determina a Constituição, e acabou. Então, isso aí durou alguns anos. Depois houve um problema isso até foi um pouco antes de eu me aposentar. Houve uma fraude da eleição de Corbélia e eu fui designado, vamos supor, como se fosse um escrivão. O relator era o doutor Maurício Guimarães? Não, Moacir Guimarães. Moacir Guimarães. Ele era juiz, era membro do tribunal. Depois eu acho que até ele foi presidente aqui, né? Nosso. Excelente pessoa. E ele já me conhecia, daí ele não me lembro se ele pediu ou eu fui nomeado, então eu era encarregado
de todo o processo, inclusive datilografar todos os depoimentos. Você está em qual setor agora? Naquela ocasião, acho que eu estava ainda na contabilidade. A contabilidade, não me lembro, parece que depois mudou. A contabilidade deve ser o nosso atual controle interno. Controle interno. Checava as contas. Não, é uma seção que até a dona Maria Tereza era chefe. Daí era eu e o Augusto Trevisan. Era de jurisprudência. Seção de jurisprudência. Daí já não era mais a contabilidade. Era eu, Augusto Trevisan e a Maria Tereza, que era a chefe. E aí, então, eu fui encarregado de fazer esse processo. Daí houve problemas com o juiz, houve envolvimento e tal. O juiz parece que ficou detido no quartel da polícia. Mas era cada vez que havia uma audiência, que era na sala de sessões, eu teria que fazer as requisições. Foi meio complicado isso aí, meio trabalhoso, né? E aí, então, depois eu fui algumas vezes convidado para ser diretor, inclusive da seção judiciária. Eu acabei renunciando, porque naquela época eu sempre fui meio afeiçoado à advocacia. Quando eu fiz a minha inscrição na OAB, eu não tinha impedimento. Eu só não podia advogar na Justiça Eleitoral e contra a Fazenda Pública. Então, isso me impedia de ter alguns casos. Mas depois, então, quando o Ivan passou a diretor-geral, aí eu passei a exercer a função de assessoria. Nós éramos 2 assessores, era eu e o Luiz Carlos. Junto à direção-geral. Junto à direção-geral. Daí passei a exercer a função de assessor. Foi, então, final de 78. Final de 78, Mas voltando também, antes do Ivan assumir, até foi uma eleição que antecedeu o acesso dele para diretor-geral, nós íamos... o sistema era o seguinte, tinha 2 aviões da CRASA, me lembro, nós pegávamos aqui no Bacaxiri, o Ivan fazia o norte do estado e eu fazia o oeste e sudoeste. Nós íamos buscar os mapas, à medida que as zonas iam fazendo apuração, a gente trazia os mapas todo dia para alimentar já era data serve, que fazia apuração. Então nós levamos, não me lembro se foi uma semana, e então ele fazia o norte e eu fazia o oeste e sudoeste. Então, todo dia saía de manhã e voltava à noite, saía de manhã e voltava à noite. Durante quanto tempo isso? Eu acho que foi durante uma semana, ou mais, eu não estou bem lembrado. A última vez, daí nós fomos num avião só, eu e ele, e daí trouxemos o resto dos mapas. Eu me lembro que nesta viagem, nós até descemos, tinha uma comarca lá que é Jaguapitã, se eu não me engano. Nós descemos numa fazenda, daí fomos lá, mas não estavam prontos. Aí nós viemos sem esse mapa. E naquele tempo os candidatos estavam, a imprensa, tudo ansiosa para saber do resultado. Mas a gente ia trazendo isso para alimentar E a última eleição também que eu trabalhei, acho que foi nessa. Eu também passei alguns dias lá na Data Serve, né? Dando o assessoramento nosso lá. O senhor se aposentou em que ano? Eu não estou lembrado se foi em 82 ou 86. Eu estou em 53. Lembra quantos anos trabalhou aqui? Não, deu uns 35 anos. Então vai dar... deu uns 30... Eu entrei em 53. Então vai dar 88, se fechar os 35 anos. 53, 35... Bem, agora tem o seguinte, naquela época você podia contar férias em dobro. Uhum. E a licença-prêmio em dobro, porque nós tínhamos todo ano... agora que eu lembrei. Todo ano nós tínhamos direito não me lembro se era todo ano. A licença-prêmio que era de 6 meses. E você podia contar um ano.
Então, depois disso, com o tempo, foi sendo cortado. E as férias podia contar em dobro. E eu me lembro até que quando eu aposentei, eu acho que tinha alguns anos que eu não tinha tirado férias. Mas daí eu contei também um tempo de serviço na empresa privada, do INSS, quando eu trabalhei numa companhia de seguros. Então, somando tudo, deu os 35, quando eu me aposentei. Então, deu o tempo certo. E, aliás, até um mês antes de eu me aposentar, eu fiquei no lugar do Ivan, fiquei como diretor-geral. O presidente era o desembargador Stasiak. Então, eu fiquei um mês, o Ivan, eu não me lembro se ele foi fazer um curso, era algo já relacionado com a urna eletrônica, já naquela época. Ele foi fazer um curso e eu fiquei um mês ali no lugar dele. Eu não me lembro se a dona Zenir já era aposentada. E eu lembro também que, eu me aposentei depois, porque em 82 houve o primeiro concurso no tribunal. E eu fiz parte, juntamente com o Ivan, com o Abreu, Luiz Carlos, Alceu Natal e dona Zenir, da comissão de concurso. Mas nós elaboramos o que era exigível para o concurso, e as provas foram feitas no colégio estadual, se não me engano. Depois, daí, o resultado ia para Brasília, não me lembro se era do Ministério do Planejamento. Eu sei que daí nós recebemos a relação dos candidatos aprovados. Dentre eles, que eu lembro, inclusive Ana Flora. Ana Flora, nosso atual presidente, o Josimar, né? O Josimar, ele foi trabalhar na Judiciária. A Tereza Grabowski, o que passou em primeiro lugar é o Clemerson, ele foi trabalhar na primeira zona. E então tem uma que eu lembro, né? Mas veio a relação, eu não me lembro se eram 20 vagas. Eu sei que daí essa foi a minha passagem pelo tribunal. Então, o senhor, com a grande experiência aqui, trabalhou junto à Justiça Eleitoral por mais de 30 anos, somando o tempo que o seu pai trabalhou aqui também, dá perto de 40 anos de envolvimento direto com a Justiça Eleitoral. Eu sei também que mesmo depois de aposentado, o senhor manteve muito dos laços. Eu mantive porque aí eu passei a advogar na Justiça Eleitoral. E, inclusive, até estava... eu fui advogado do comitê do Zé Eduardo. O Zé Eduardo era candidato a senador. Zé do Chapéu. Zé do Chapéu. E depois para integrar aqui, daí vieram mais 2 juízes, mais 2 advogados. Um era um juiz aposentado e o outro foi até membro do tribunal aqui, como é que é? Auracir. Daí nós éramos em 3, mas no começo eu iniciei sozinho, era eu. E fiz várias sustentações orais, e aí depois eu peguei casos lá de Rio Branco, Almirante Tamandaré, depois até eu fui procurador-geral do município de Almirante Tamandaré, mas eu já era aposentado, né? Então eu atuei muito na Justiça Eleitoral, ainda quando era lá no Alto São Francisco. E, se eu não me engano, não, eu acho que lá não, daí já o tribunal era na Carlos de Carvalho. Na Cabral, Carlos de Carvalho, na Cabral. Mas pertinho da Carlos de Carvalho. Pertinho da Carlos de Carvalho, exatamente. Então, para finalizar, que conselho o senhor daria para um jovem servidor que acabou de tomar posse aqui no TRE? Eu aconselharia em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter ingressado no quadro de funcionários pela vitória que obteve no concurso público, que hoje nós sabemos não é o que aconteceu na minha ocasião, porque eu entrei sob a égide da Constituição de 46, que não exigia, não era obrigatório o concurso público para ingressar no cargo público. Mas, então, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter sido aprovado no concurso, que não é fácil. E seguir a carreira com zelo, com dedicação, porque só tem a ganhar com isso. Procurar sempre
o espírito de coleguismo, saber obedecer aquilo que lhe for determinado, exercer a função, né, sempre aprimorando os conhecimentos. É aquilo que eu disse, o que aconteceu comigo. Eu entrei como servente, mas lutei, que na época não era fácil, para conseguir passar num vestibular de Direito, porque na minha época só tinha 3 faculdades no Paraná. Eu fui da primeira turma da Faculdade Católica, da PUC. E aí, então, para poder ter melhor situação, eu também me esforcei em me formar, e com isso também me serviu muito. E eu acho que então aquele jovem que ingressar, ele deve olhar já para o futuro dele. E se planejar. Obrigado. Por nada, eu que agradeço.